querida mulher que vence, nesse final de ano, início de ano, esse período de festas em que nós estamos buscando a Deus e recebendo da palavra dele, eu queria compartilhar com você um entendimento que eu recebi sobre 1 Coríntios capítulo 10. Temos que entender que quando aceitamos a Cristo como Salvador, estamos rumando à Nova Jerusalém celestial, ao céu. Estamos rumo à nossa Canaã celestial, nosso lugar de repouso. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, estamos caminhando muitas vezes num deserto, estamos caminhando muitas vezes ao longo das dificuldades, ao longo das tentações. E um conselho que o Espírito Santo nos deixa registrado aqui através do nosso irmão, o apóstolo Paulo, fala assim, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Estava falando a respeito do povo de Israel, quando saiu do Egito, teve que atravessar o Mar Vermelho e foi para o deserto, rumo à terra prometida, Canaã. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então agora vem 4 conselhos aos quais, enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos nos abster desses pecados para que a gente não venha ficar do lado de fora. Porque quando entrarmos na terra prometida, na salvação, entramos no repouso. Mas enquanto estamos aqui no deserto, estamos passando pelo período de tentação, pelo período de provação, uma prova. E aqui ele diz: não vos façais, versículo 7, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ou seja, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo de Deus os mandamentos para que continuassem firmes na caminhada e entrassem na terra prometida, o povo levantou um bezerro de ouro, deu seus objetos de ouro para Arão, ele derreteu, fez um bezerro de ouro e falou: esse foi o Deus que tirou a gente da terra do Egito. Olha só que absurdo. Há momentos em que parece que não há mais profeta, parece que as palavras não se abrem, em que Moisés está lá em cima do monte e não temos o contato, como foi aqui na pandemia, com um pastor, com um líder espiritual que estava nos orientando, como no caso o povo de Israel caminhava no deserto pela orientação de Moisés, claro, debaixo da mão de Deus. E não é tempo de se prostituir, não é tempo de idolatrar, não é tempo de mudar de Deus, não, Senhor. É tempo da gente continuar firme com Deus. E ele diz aqui, o povo se levantou para comer. Já melhorou, as coisas melhoraram, então vamos comer, beber, folgar, vamos fazer festa. Opa, devagar. Ele diz, não se façam idólatras, não façam idolatria, Não adorem outras coisas no lugar de Deus. Só o Senhor é Deus. Segundo ponto, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Nesse mesmo dia em que eles levantaram outro, e ainda mais um animal, a imagem de um animal no lugar de Deus, eles não apenas idolatraram, mas toda vez que há idolatria no nosso coração, nos remete à prostituição. E eles começaram a se prostituir uns com os outros. E assim, quando Moisés desceu do monte, viu toda aquela situação, infelizmente, a penalidade foi que 23 mil morreram no mesmo dia. E assim a gente vê o segundo erro, prostituição. O teu corpo não é seu, o teu corpo é do Senhor. Nosso corpo é para santidade. O casal deve viver em santidade. Ali, o casamento há uma bênção, mas fora do casamento, qualquer ato sexual, ele é pecaminoso. E não tentemos a Cristo, terceiro ponto, tentar a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Toda vez que se tenta a fidelidade de Deus, acho que Deus não é fiel como eles falavam, É melhor a gente voltar para o Egito, porque lá pelo menos a gente tinha alho, cebola, a gente tinha condições de sobrevivência, agora a gente está aqui num deserto sem água e começa a reclamar, começa a ser tentado para voltar atrás depois de tão grande obra de libertação. Isso é tentar ao Senhor. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, fomos libertos
de todo pecado, de toda transgressão. Há um período, sim, de passar muitas vezes por um deserto para que a gente largue todas as tentativas humanas de sobrevivência, né, por independência própria, e a gente entrar em quê? Num período de dependência de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de deserto financeiro, talvez esteja passando por um momento de deserto familiar, mas entenda, dependa de Deus, passe por essa prova, seja aprovado e não pense em voltar atrás de maneira nenhuma. E o quarto item é não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso é muito sério. A gente, no nosso humano, muitas vezes começa a fazer murmuração. E a murmuração abre a porta para o espírito destruidor vir contra a nossa vida. Por isso, não murmure. Agradeça a Deus. Quando vier até a porta aquele desejo de murmurar, começa a louvar, agradecer a Deus e lembrar da fidelidade do seu Deus, porque assim virá o escape, como está escrito aqui. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia, como está lá em Apocalipse 3, versículo 7 a 13, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que a possais suportar. Então saiba que sempre virá o escape de Deus. Por isso não caia em tentação. Ore como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Somos humanos. O nosso natural leva a esses 4 tipos de atitudes. Mas seja uma mulher que vence, né? Vença o seu natural, viva no sobrenatural, na dependência de Deus, e o escape logo virá em nome de Jesus. Deus te abençoe.